Obrigado, meu anjo. Obrigado, Adilson. Gente, eu vou começar, porque são 8, eu já estou gravando e a gente vamos começar aí. Estão vendo minha tela? Página 151, tá bom? Hoje a gente vai falar aí no tema 6, da aula 6, nós vamos falar dos parasitas protozoários, vermes, teníase, oxiúris, enterobiase, só um minutinho, que chegou sem. Enterobiase, acilostomiase e as micoses. Tá? Então, a gente começa aí a falar sobre teníase. É uma infecção intestinal causada pela forma adulta, da larva cisticerco, que é o Tenia solium, adquirida pela ingestão de carne de porco, a Tenia saginata, adquirida pela ingestão de carne bovina. Então, nós temos aí dois tipos de infecção, pela teníase, tanto pela ingestão de carne de porco, como pela ingestão de carne bovina, né? Então, essas tenias são conhecidas como solitárias, né? Onde a pessoa aí vai falar que está com uma solitária. O homem é o hospedeiro intermediário, e o porco que se alimenta das fezes do homem, liberada no meio ambiente, contém os ovos da tênia, tá? Então, assim, é aqueles porcos de chiqueiro que sai para a rua, que acaba se alimentando de fezes, de um monte de coisa aí. Então, a gente acaba chamando aí de cistercercos, né? Onde nós temos vários tipos de doenças que acabam acometendo o meu paciente. Dentro do intestino do porco, os ovos se eclodem, então eles explodem e liberam as larvas, chamando de cisticercos, tá? Essas larvas migram para o músculo, o fígado. Tem que esperar então um pouco, né? Esperar um pouco.
Quando o homem se alimenta de carne de porco contaminada, se infecta com a larva cistercerco, e que se transforma em teníase. Então, os citocercos apresenta semelhante em pérolas Boa esbranquiçadas. noite, professor. Esbranquiçada, boa noite. Com diâmetros variáveis, normalmente do tamanho de uma ervilha, na linguagem popular. Tá a pilha toda hoje, hein, meu? Tá com toda a pilha. São chamados de pipoquinhas ou canjiquinhas. Tá? Como que é a transmissão? Como ocorre essa transmissão? Ingestão de carne crua ou mal cozidas, de origem suína ou bovina. Autoinfecção através das mãos sujas à boca. Ingestão de água e alimentos contaminados, como com os ovos da tênia. Então, tudo isso a pessoa acaba aí visualizando que acontece quando a pessoa vai e come essa carne mal cozida, mal passada, aí nós vamos ter aí o problema da teníase, ou da tênia. Sinais e sintomas. Presença de proglotides do verme nas fezes. Então, a gente acaba tendo a presença de algumas coisinhas nas fezes, a gente esbranquiçadinha. Absorção de nutriente do hospedeiro, então o hospedeiro ele acaba absorvendo todos esses nutrientes. Perda de peso, porque se eu tenho absorção desse nutriente pelo hospedeiro, eu não consigo engordar. Dor abdominal, irritabilidade, constipação e inapetência. O diagnóstico é pelo exame de fezes. Então, vai colher um pouco de exame de fezes e aí vai aparecer, vai acabar aparecendo, né, o verme. Tratamento: niclosamida, omeprazol ou albendazol. E aí a prevenção. Como que a gente fala para prevenir, para não ter essa doença? Não comer carnes mal cozidas, beber água mineral filtrada ou fervida, lavar as mãos, principalmente após ir no banheiro e antes das refeições, lavar os alimentos com água filtrada, higiene nos cuidados dos animais, saneamento básico. Uma coisa muito importante também que é para vocês fazerem, a caixa d'água, sempre lavar a caixa d'água, tá? Isso é muito importante, tá? Lavar a caixa d'água e a gente acaba aí também. Uma coisa que eu ia falar para vocês, gente, eu queria pedir um favor. Eu já lancei todas as notas de quem fez a prova. As 32 notas eu já lancei. Teve Olha, gente... fala. Oi? Eu já lancei as notas, tá? Então aí, só para vocês saberem que as notas já estão lançadas, de quem fez prova. Se alguém não fez prova, me chama depois, no PV. Tá? Então aí, só para vocês acabar vendo. Tem um ciclo, né, que acontece tudo isso. Quem está com o livro na página 151 vai acabar vendo, tá? Tudo isso. E como que ela se forma, a teníase, né? Toda vez que eu vou apresentar lá, chamam, né? Vamos ver se a gente consegue ver, tá vendo, ó? Aí a reprodução que acontece, a cabeça da teníase, ó, isso aqui é todinha. Os ovos eclode, o boi vai comer, o cisto, o boi ou a vaca, a carne mal cozida, ó, fica aqui esses como a gente fala, os cistos, aí, ó, carne infectada, o humano come, de novo, todo no começo. Olha aqui a teníase, ó. Tá? E aí, nós vamos falar aí do oxiúrise enterobiose, tá? O enterobiose. A infecção... Tá brigando, Andréia, com a criança?
A infecção por oxiúris é causada pelo verme nematóide intestinal, que nós chamamos de enterovírus vermiculares. E geralmente afeta as crianças que adquirem a infecção ao engolir os ovos da vermes, que é o nematóide. A infecção pode causar coceira ao redor do ânus e ele pode ser diagnosticado ao encontrar os ovos ou por fezes do oxiúris adulto ao redor do ânus. Então, por isso que aí sente muita coceira, quem tem oxiúris na região anal. Então, fica até algumas coisinhas brancas, esbranquiçadinha. É uma praga, tadinha. Coça, né, que quer ficar arrastando o bumbum no chão. Né? Então, coitados. É um medicamento antiparasitário, como bebedazol, albendazol ou pamoato de piritel. Administrado uma vez ao diagnóstico e uma vez 2 semanas. Depois, geralmente, cura a infecção. A infecção por oxiúris é a infecção por nematóides, mais comum nos Estados Unidos. A maioria dos casos do oxiúris ocorre em crianças com idade escolar, em adultos que cuidam de crianças ou em familiares de uma criança infectada. A criança tem muita mania de brincar, né? E a mãe não percebeu que ela está coçando, de pôr a mão na boca da mãe, a mãe tira. Infelizmente, a mãe pode ser contaminada também aí com oxiúris. Perfeito? A infecção ocorre após os ovos ou a ova do oxiúris serem engolidos e as larvas nos ovos eclodem no intestino delgado. Depois migram para o intestino grosso, lá as larvas maturam dentro de 2 a 6 semanas. E os vermes adultos se acasalam dentro do intestino da pessoa. Tá? Após os ovos se desenvolverem, o verme e a fêmea adulto se movem para o reto e sai pelo ânus para colocar os ovos. Os ovos são depositados em uma substância pegajosa e gelatinosa, que adere à pele ao redor do ânus. De lá, os ovos podem ser transferidos para as unhas, roupas de vestir e roupas de camas, brinquedos ou alimentos. Os ovos podem sobreviver fora do corpo por até 3 semanas. A uma temperatura ambiente normal, então ele consegue sobreviver. Os ovos são muitas vezes introduzidos pela boca, a partir dos dedos, ou os alimentos contaminados. As crianças podem infectar novamente e transferir os ovos na área ao redor do ânus, para a boca. A criança que chupa os polegares tem risco maior de infecção, assim como os adultos que vivem com crianças ou que praticam sexo oral anal. Só um minutinho. Já resolvi o caso. Sintomas. Muitas crianças carregam oxiúris e não têm sintomas, porém, em algumas áreas ao redor do ânus coça porque os ovos é de substância pegajosa ao redor deles. Irritam a pele ao coçar e a pele irrita de se infectar com as bactérias. Nas meninas, o oxiúris pode causar coceira e irritação vaginal. Como que é feito o diagnóstico? Pelo microscópio de uma fita adesiva transparente aplicada no redor do ânus para coletar os ovos. Observa os vermes adultos ao redor do ânus. O diagnóstico do oxiúris é feito ao encontrar os ovos menos comumente. Oxiúris ao redor do ânus, ou os ovos podem ser obtidos ao tocar nas pregas cutâneas, que rodeiam o ânus como parte aderente de uma fita. Então, a gente pode acabar colocando ou próprio na mão da nossa criança. Tá? Os médicos podem pedir aos pais ou os cuidadores que repitam esse processo por vários dias consecutivos para garantir a obtenção dos ovos se presente. A melhor maneira de procurar oxiúris em adulto é examinar o ânus da criança cerca de 1 a 2 horas depois que a criança foi dormir à noite. Os vermes são
brancos e finos com os fios de cabelo, mas se movem bastante e é visível ao olho nu. Prevenção. Tratamento bem-sucedido da infecção do oxiúris, a reintrodução da infecção, então aí a gente acaba ajudando. Pensando nisso, temos que lavar bem as mãos com água morna, sabonete, depois de usar o vaso sanitário. E depois de tocar em fraldas e antes de manusear alimentos, de forma eficaz. Lavar o vestuário das roupas de cama, brinquedo, com frequência, passar aspirador de pó no ambiente para tentar eliminar os ovos. Se a pessoa contrair a infecção, tomar um chuveiro todas as manhãs para ajudar a retirar os ovos da pele. Tratamento aí com medicamento, mebendazol, né? Albendazol. E aí a gente fala que esses medicamentos é uma dose e o albendazol também 2 semanas após. Então, toma, depois de 15 dias, toma de novo, e aí sucessivamente, tá? Aí, agora eu já sei aonde vinha tanta coceira. Que nojo. Alexandra. De quem, Alexandra? Acontece, a gente tem muitas mulheres que ela acabam tendo, ela pode achar que foi uma infecção, alguma coisa, tem algumas que elas acham, quando comenta com a gente, ela fala que pode ter sido até pelo sexo, né, que ela pegou do marido, do namorado, de qualquer coisa assim, não é, ela pode estar com oxiúris. Então, quando criança também acontece muito isso, tá? Então a gente acaba falando, porque quando a gente começa a examinar as nossas pacientes, quando a gente vai fazer o Papa Nicolau, que ela fica na posição ginecológica, a gente acaba visualizando que a pessoa está com oxiúris, que dá para visualizar, olho nu. E as larvinhas ficam andando, elas ficam se mexendo. O que foi, Andréia? Tô vendo aí você rindo. Gente, acho que ninguém vai entrar. Eu vou, então, mostrar o PowerPoint, que é bem melhor para a gente trabalhar. Tá? Olha lá. Só porque eu falei que ia mostrar. Vou continuar aqui. Depois a gente vai vendo, tá? Eu mando o PowerPoint para vocês. Ancilostomiase. É uns nomes bonitos, né? Diferentes, que dá para colocar nos filhos. Igual que Samana. Sim, com certeza. A infecção por acilostoma é uma infecção do intestino, que pode causar uma erupção cutânea pruriginosa, problemas respiratórios e gastrointestinais. E, por fim, anemia, por deficiência de ferro devido à perda contínua de sangue. Então, essa pessoa tem uma perda contínua de sangue e aí acaba cometendo isso. As pessoas podem infectar ao andar, descalça, pois a larva dos ancilostomiase vive no solo e pode penetrar na pele. Então, perceba que elas podem aí penetrar na pele. A gente acaba aí andando descalço na terra e ela pode penetrar. Primeiramente, a pessoa pode manifestar uma erupção cutânea pruriginosa no local em que as larvas penetram pela pele, depois febre, tosse, respiração sibilante. Sibilante é quando a respiração faz assim, ó. Como se tivesse com pneumonia, com bronquite. Então, a respiração da pessoa fica meio sibilante, que a gente fala que você escuta sibilos, tá? Dor abdominal, perda de apetite e diarreia. Gonorreia, é isso. Difícil de pronunciar. Gonorreia, sarna coça o corpo, oxiúris o ânus. Entendi. Mais ou menos tudo isso. As infecções crônicas graves podem causar perda de sangue, anemia, que às vezes é grave o suficiente para causar fadiga. Ocasionalmente,
a insuficiência cardíaca e o inchaço generalizado. Quando a gente fala que nosso paciente fica edemaciado, né? Ele fica totalmente inchado. Então, aí a gente acaba falando sobre isso. A infecção é tratada com medicamentos antiparasitários, como albendazol, mundialmente entre 566 e 740 milhões de pessoas estão infectadas com ancilostomose, ou ancilostomas, que são vermes nematódeos intestinais. A infecção é mais comum nas áreas tropicais, como condições sanitárias deficientes. Os ancilostomas se desenvolvem em locais quente e úmido. Duas espécies de ancilostoma causam infecção nas pessoas. A Ancilostoma duodenalis e a Nectar americanus. Perfeito? Então, nós temos duas espécies diferentes. Ambas espécies estão presentes na área úmidas e quentes da África, Ásia e América. Então, a gente tem tudo aí que acontece com eles. A Ancilostoma duodenalis está presente no Oriente Médio, norte da África e sul da Europa. Nectar americano está presente principalmente nas Américas e na Austrália. Já foi comum na parte do sul dos Estados Unidos, mas hoje é raro. Então, a gente aí temos que conhecer esse ciclo agora de vida do ser humano, junto com as cistomas, ancilostoma. Aí, o que acontece? Os ovos ancilostoma são eliminados na fezes e eclode no solo. Então, ele faz o quê? A hora que ele cai no solo, ele eclode, né? Então, ele explode e aí vai ter as larvinhas que vai ficar andando. Essas larvas, nada que a gente está andando descalço na rua, qualquer coisa, ou dentro do quintal, um monte de coisa, o que acontece? Essa larvinha, ela é bem pequenininha, ela consegue penetrar na nossa pele. A hora que ela penetra na nossa pele, ela faz uma irritabilidade nessa pele. E aí acontece o quê? A gente vai ficar infeccionado. A gente vai ter aí essa bactéria, esse protozoário que entrou no meu organismo. Perfeito? Cerca de uma semana depois de ter penetrado na pele, chega ao intestino. Quando estão dentro do intestino, as larvas se tornam vermes adultos. Ela se tornando esse verme adulto, como a sua boca, eles fixam ao revestimento intestinal. Então, ele reveste, ele fixa, tá? Aí no intestino superior, aonde se alimentam de quê? Do nosso sangue, né? E produz substâncias que impedem que o sangue coague, ele possa coagular. Consequentemente, a perda de sangue pode surgir anemia. Os vermes adultos podem viver por 2 ou mais anos, tá? Então, ele acaba sobrevivendo. Umas outras infecções que pode acontecer, né, na pessoa, um problema de pele, né, uma erupção cutânea, pruginosa, denominada de larva que migra cutânea. Então, essa larva que ficou ali, ela aí acaba acontecendo tudo isso. Vai deixar ele emaciado, né, vai mexer no intestino, vai irritar o intestino grosso, vai ter anemia, porque ele está sugando o nosso sangue. Então, tudo isso que acontece. Além de ter anemia nas pessoas, porque você não perde tanto sangue. O que ela suga o seu sangue é diferente, tá? E aí a gente acaba visualizando. Muitas pessoas com ancistomiase não apresentam sintoma nenhum, não sente nada. Pode surgir uma erupção cutânea na pele onde aconteceu tudo isso, que a gente acaba falando aí para vocês entenderem um pouquinho. A dor, né? Pode ter aí todos os movimentos da larva que ela sobe, ela migra para o pulmão, né? Ela migrando para o pulmão, por isso que a gente vai ter aquela respirância sibilosa, né? Ele também vai subir para o fígado, que a gente pode ter um hepatomegalia. Então, tudo isso pode acontecer com esse nosso paciente.
Diagnósticos. Como que a gente faz o diagnóstico dessa pessoa? Exame de uma amostra de fezes, exame de sangue para verificar se a pessoa está com anemia ou deficiência de ferro. Por que que eu vou usar o exame de sangue para ver? Porque é importante eu saber que ele está tendo perda de ferro. Isso é muito importante, tá? Eu sabendo disso. Na verdade, quando a gente pensa em tudo isso, as pessoas infectadas, ela acaba ficando apática. Por qual motivo? Por causa da perda de ferro. Todo mundo que perde ferro no organismo, está precisando de ferro, é um tipo de uma anemia, a pessoa vai ficando cabisbaixo, vai ficando apático, né? Vai ficando sem vontade de fazer nada, só quer dormir, cansado, e aí é um parasita que a gente fala, que ele acaba sugando as nossas energias, né? Ele acaba tirando todo esse ferro do meu organismo. Então é importante a gente saber, tá? Também são realizados exames de sangue para verificar se a pessoa está com anemia, deficiência de ferro, que a gente já falou. A larvas migra também na erupção cutânea, linear e movimentos. Então, aí, pode infectar cães e gatos. Nós, os seres humanos, pode infectar os cães e os gatos. Tá? Prevenção. Como que a gente faz aí a prevenção? Usar instalações dotadas de vaso sanitário, não fazer cocô no mato, na rua, nada disso. Impedir que a pele entre em contato direto com o solo, por exemplo, calçadas, sapatos, usado de lona ou outras barreiras e sentar no chão. Mania, a gente está batendo papo, senta no chão, um monte de coisa. Então tem que tomar esses tipos de cuidado. Tratar cães e gatos contra acinostoma para impedir que ele dissemine o acinostoma de animais para a pessoa. Então, por quê? Ele pode estar no solo também, se infectar e passar para a gente. Em áreas no quais há infecções humanas, é comum os agentes sanitários, para, às vezes, administrar tratamento periódico, com uma dose única de albendazol. Então, eu posso aí saber que aquele solo é infectado, eu posso aí fazer uma profilaxia. Antes que aconteça, a gente acaba fazendo, tá? Tratamento. Geralmente, aí o tratamento a gente já falou, que é o albendazol, antiparasitário. Eu não vou falar o nome de medicamento, porque a gente não trabalha com medicamento. Quem dá o medicamento para a gente é o médico. Nós que vamos administrar, tá? Então, aí vocês acabam visualizando E aí a gente entra nesse... Não, aqui não. Mas esse aqui vai ser importante, ó. E aí a gente vai entrar na micose. Micose. É um ramo da biologia que estuda fungos. Ó, fungos. São organismos unicelulares de leveduras, ou pluricelulares, de filamentosos, eucariontes assexuado ou sexuado, encontrado na água, no solo, nos alimentos e até no nosso organismo, podendo causar doenças. Os fungos mais conhecidos são os bolores, os cogumelos e as leveduras. Os fungos pluricelulares são formados por filamentos chamados de ínfas. E essas darão origem aos micelos, ou corpo vegetativo. Então, ó, nós temos aqui os micelos e o corpo vegetativo, como a laranja, um monte de coisa. Possui enzimas que decompõem a matéria orgânica. Ó, ele começa a decompor. Do meio ambiente animal, vegetal, as doenças causadas pelos fungos são chamadas de micose, que atacam a pele, o couro cabeludo, as unhas e os órgãos internos.
pelos fungos também são chamados de grande importância na indústria alimentícia, como, por exemplo, a fermentação de queijos, como o Roquefort e a Gorgonzola. E outros estão relacionados ao câncer gástrico, porque liberam toxinas, como, por exemplo, fungo do Aspergillus flavus, encontrado no grão de feijão, na soja e no amendoim. Doenças causadas por fungos. Gente, que tanto fácil. Candidíase é um tipo de micose que afeta a pele. Mucosa oral, candidíase oral. E vaginal, candidia vaginal, popularmente conhecido como monoliase e sapinhos, agente causador da Candidia albicans, Candida tropicalis e outra espécie de Cândida. A Cândida albicans, causada na maioria das infecções. Nós vamos chegar onde vocês vão querer. Transmissão através do contato com secreção originada da boca, da pele, da vagina e de dejetos de portadores, ou doentes de mãe para filho no momento do parto. Fatores de risco: gestação. Por que gestação? O pH vaginal da mulher muda muito e ela pode ficar mais suscetível aí a ter candidíase. Perfeito? Diabetes. Toda mulher ou homem diabético, ele pode ter aí candidíase, é normal. Paciente imunodeprimidos ou imunossuprimidos. Imunodeprimidos e imunodeprimidos são aqueles pacientes que têm baixa imunidade, que têm algumas doenças relacionadas com a baixa imunidade, como AIDS, câncer e aí sucessivamente. Ambiente hospitalar deixa o paciente suscetível a tudo isso. Roupas apertadas, calça em relação às mulheres. Então, nós temos aí as mulheres que acabam acontecendo, que essa calça apertada, ela pode, sim, evoluir para uma candidíase. Tá? E aí, a gente... Duchas vaginal em excesso. Quando a mulher faz muita duchinha, também é um problema, né? Que ela muda o pH vaginal dela. Então, nós temos um problema sério. Período de incubação variado. Sintomas de candidia vaginal. Corrimento vaginal branco e espumoso. Coceira vaginal intensa. Forte odor vaginal. Hiperemia, né? Quando ela vai ficar vermelha. E edema vaginal. Dispareunia, que é o dor no ato sexual. A mulher não tem que sentir dor no ato sexual. Então, aí só para vocês conhecerem. E aqui nós vamos ver alguns sintomas. Olha aqui, ó. Isso aqui é candidíase. Quando a gente abre para fazer o Papa Nicolau, a gente acaba vendo isso aqui. Esses fungos na parede da vagina da mulher, ó. E tem umas que chegam até aqui, ó, no colo do útero. Aqui, ó, a parede vaginal, numa ilustração. E aqui, ó, é uma foto tirada mesmo, ó. Sintomas de candidíase oral como sapinho, essa língua esbranquiçada, que nós chamamos de língua saburrosa, né? E aqui, ó, também, que a gente fala esses sapinhos brancos. Perfeito? Complicação. O que pode estar? Uma esofagite. Então, nós vamos ter aí uma inflamação no esôfago. Endocardite. O que é essa endocardite? Né? É onde a gente fala que vai pegar toda a parte intestinal, aonde a gente fala no endocárdio do coração, né? Porque ele pode cair lá essa infecção, que pode causar no homem ou na mulher um infarto, infecções sistêmicas, né? Todo tipo de infecção na corrente sanguínea. Quando a gente fala de sistêmica, corrente sanguínea. Diagnóstico: coleta de secreção da lesão para exame de culturas. Tratamento: nistatina, cetoconazol e fluconazol.
Prevenção, o uso de preservativo, o uso de medicamentos apenas com prescrição médica. Nós não temos que prescrever medicação, porque nós não temos autorização, o nosso porém não respalda. Higiene íntima adequada. Tem que fazer uma higiene adequada, não usar muitas vezes a duchinha e também tomar cuidado com esses... as pessoas usam muito, gente, sabe o quê? Como que eu posso explicar para vocês? Aquele íntimo gels, aqueles sabonetes, né? Isso não é importante. De vez em quando, sim. Mulheres devem evitar o uso de calça apertada, porque a micose gosta de lugar quentes, e estando quente ali, vai se proliferar. Gestante, fazer o pré-natal corretamente, para a gente aí poder entender tudo o que acontece com essa gestante. E aí nós vamos falar da criptococose. O que é uma criptococose? É um processo infeccioso causado por fungos de levedura que afeta o homem e os animais. Esse fungo é encontrado aonde? Nas folhas e no tronco das árvores, frutas secas, cereais e no solo contaminado por fezes de pombo e raramente de morcego. Então a pessoa pode ter aí criptococose. O agente causador é Cryptococcus neoformanis ou Cryptococcus gattii. Transmissão, inalação das leveduras presente em ambientes contaminados por fezes de pombo. Aquelas casas que os pombos ficam em cima, fazendo aquele monte de fezes, um monte de coisa, ela pode aí no futuro ter criptococose, tá? Fator de risco, pacientes imunodeprimidos e imunodepressivos são mais suscetíveis a adquirir essa infecção. Temos que tomar cuidado. Quais as complicações que pode acontecer quando a pessoa adquire a criptococose? O fungo pode migrar para os pulmões, causando pneumonia, e para o sistema nervoso central, causando a meningite criptocócica, podendo causar a morte da pessoa. Período de incubação varia. Sintoma da meningite criptococócica, cefaleia, febre, rigidez na nuca, confusão mental, náusea, vômito, fraqueza muscular e alteração da visão. Então, tudo isso acaba acontecendo aí com o meu paciente, né? Com as pessoas. Então, quando a gente fala que é muito bom a gente conhecer algumas doenças, que a gente acaba entendendo e conhecendo muito. O diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? A coleta do líquido encéfalo-raquidiano, né? Aí a gente acaba fazendo, evidenciando a criptococose pelo uso de tinta da China Nanquim, que torna visíveis as leveduras encapsuladas com matéria clínicos, sintomas de pneumonia criptococócica, estestores respiratório. Se vocês pegarem o cabelo e ficar fazendo isso bem perto do ouvido, isso que nós chamamos de estertores, tá? Estertores. Então, você coloca aqui, ó, o cabelo e fica fazendo, você vai escutar. É isso que você escuta no pulmão. Coriza mucopurulenta e mucosanguinolenta. Dispneia, nódulos pulmonares, eu consigo, o médico acaba palpando. Diagnóstico, raio-x, biópsia dos nódulos pulmonares. Tratamento, anfectoricina B, que aí nós vamos falar que é um antibiótico. Fluconazol, prevenção, controle da população de pombos e morcegos, higiene dos alimentos, umidificar e limpar os locais com presença de fezes de pombo, porque eles gostam de lugares bem quentinhos. Não tem problema, tá? A gente está gravando a aula. Então, gente, aí a gente começa a conhecer um pouquinho aquelas coisas que a gente já visualizou e eu nunca conheci, né? Que a gente já viu. As crianças coçando bastante o ânus, é mania deles. Então, são coisas
que a gente tem relação com o dia a dia, né? E mesmo aí, a mulher, a gente também fala que existem algumas bactérias, né? Ou alguns fungos que acontecem na mulher, também acontece no homem, que isso é importante a gente conhecer, né? Por quê? Nós vamos trabalhar com isso todo dia, e a gente não tem que sentir que eu não posso falar, né? Então eu tenho que falar, tem que tomar alguns tipos de cuidado. Nós mesmos temos que se cuidar, porque isso é importante, tá, na nossa vida. Quanto mais a gente acaba se conhecendo, sabendo o que está fazendo, é muito importante. Eu digo, quando eu dou saúde da mulher, que eu digo, as mulheres não se conhecem, né? Então a gente conhece, acaba falando muito sobre o corpo da mulher, de quem detém, né? Então, eu falo muito disso, né? Eu sei que muitas mulheres têm candidíase de repetição. Gente, é o problema de calça apertada, de pegar a calcinha, lavar no chuveiro e colocar para secar e não passar depois. Por quê? O fungus, ele gosta de lugar quentinho. Quando você lava na água quente do chuveiro, ele não vai sair dali. Professor, mas eu passei sabonete, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí acontece o quê? Eu coloco lá para secar dentro do meu banheiro, eu não levo para fora para tomar um sol, nada disso. O que vai acontecer? Vai ter fungos nessa calcinha. E essa fungo vai passar para onde? Diretamente para a vagina da mulher. Usar alguns tipos que eu explico muito em saúde da mulher. Cândida. Usar cândida na roupa íntima. Se eu usar, eu tenho que enxaguar ela muito bem. Então, não é enxaguar, já passei. Não é. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa, muita mulher a gente percebe que quando chega pra gente, ela chega com aquelas calcinhas, né, que você consegue. É um fio do dedo. É um fio do meu dedo. Acho que ainda é muito, né? É uma tira. É a caneta, pronto. E aí é um problema. Calça muito apertada, aquelas calças que eu falo, que dá para ver o útero. Outra coisa, chegar em casa, fica de vestidinho, sem calcinha, deixa ela respirar, né? Deixa ela sentir o ar, porque ela fica todo o tempo. Professor, eu trabalho o dia inteiro. Então, à noite, dorme com um lençolzinho, dorme sem calcinha. Ai, professor, se eu dormir sem calcinha, meu marido vai me atacar. É tudo isso que eu escuto, viu, gente? Não liga, não. Então, eu já falo antes de vocês falarem. Então, a gente acaba aí visualizando tudo isso e orientando. Aí você coloca empecilhos. Tem mulher, a Dilsa, que a gente fala, muita mulher usa aqueles íntimo gel, sabe? Aqueles sabonete íntimos, né? E aí ele acaba mudando o pH do organismo, da vagina da mulher. Mudou o pH, ela vai ter candidíase. Então, gente, é muito importante a gente se conhecer, tá? Não é um erro perguntar o que vocês... Não tem que ficar com vergonha, aqui a gente tem que conversar mesmo. Então, a micose de unha é um problema sério, né? É uma doença que a gente fala que é uma parasita, né? Que é o fungus, e o fungus, vocês percebem, ele acaba corroendo. Igual a gente vê, a unha da mulher acaba caindo, a unha do homem vai ficando uma coisa feia e demora para ser tratado. É mais de um ano, tem gente que demora muito mais de um ano. Então a gente acaba aí passando isso para vocês. É essa a importância que a gente acaba falando, tá? Quem mais quer perguntar? Mais alguém quer perguntar?